Com exceção da Terra, o Sol é o mais importante astro do nosso sistema, no que se refere à influência que exerce sobre as atividades humanas. Com sua força da gravidade superpoderosa, atua como estabilizador na função de conservar em ordem os complexos movimentos de todos os planetas, e com suas revigorantes radiações, impede que a Terra se transforme num deserto gelado. Há alguns anos, um escritor de ficção científica destruiu o mundo, privando do calor amigo fornecido pelo Sol. Na história que imaginou, uma outra estrela aproximou-se de tal maneira do sistema solar que descontrolou as órbitas dos planetas. A força da gravidade da estrela desarranjou o perfeito equilíbrio de todo o sistema. A Terra foi afastada do campo de gravidade solar e lançada à toa no espaço eternamente gelado. Privados da energia calorífica do Sol, os oceanos da Terra congelaram. O planeta em breve ficou coberto com uma grossa crosta de gelo, e as suas crateras foram ocupadas por lagos fumegantes de oxigênio e azoto líquidos, os únicos remanescentes da atmosfera. Gradualmente, esses lagos foram congelando também. O disco do Sol, que antigamente era enorme, encolheu, ficando do tamanho de uma cabeça de alfinete, e a sua luz, pálida e fraca, projetava-se sobre a superfície deserta da Terra. Um século depois, o Sol era apenas uma estrela longínqua, entre muitas outras, um simples pontinho de luz mortiça. O homem, entretanto, aproveitando as fontes de energia que ainda lhe restavam, lutava numa batalha que não tinha probabilidade de vencer. Finalmente sucumbiu. As visões sinistras deste escritor de ficção científica provavelmente nunca se realizarão. A Terra está solidamente colocada em sua órbita em torno do Sol acolhedor. Os espaços que separam as estrelas são tão imensos que as possibilidades de uma colisão ou de uma aproximação de duas delas são quase inadmissíveis. A história, no entanto, mostra, de maneira bastante trágica, como toda a vida que existe na Terra depende dessa fonte de energia permanente que é o Sol. Nessa história, não era apenas a impiedosa invasão do frio que destruía a vida. Os povos que habitavam o planeta sabiam, desde muito, qual era o destino que os esperava, e logo que os astrônomos haviam previsto o que estava para acontecer. Os governantes de todos os países haviam promovido uma campanha intensiva para a sobrevivência da humanidade, aproveitando as fontes de calor que existiam no centro da Terra. Escavando grutas com algumas centenas de metros de profundidade, as populações do mundo inteiro ficaram protegidas por uma espessa camada de rochas, perfeitamente isolante. Apesar disso, acabaram por morrer à fome. Sem a luz do Sol, a vegetação da Terra deixara de possuir a particularidade de produzir alimentos. O ciclo eterno da vida tinha sido interrompido. A energia que provém do Sol é a fonte que impulsiona todas as manifestações de vida. Na verdade, ela é a força suprema entre todas as fontes de energia que existem na Terra. Quando dirigimos um automóvel, estamos utilizando para o movimentar energia solar fossilizada. A gasolina que está no tanque foi extraída do petróleo bruto, que se havia formado no subsolo durante milhões de anos. Nas épocas passadas, existiram organismos vivos gozando as radiações benéficas do Sol, que os aquecia e lhes permitia viver e crescer. À medida que morriam, em algumas zonas, estes corpos em decomposição atingiram enormes quantidades. Ficaram enterrados sob a areia e o lodo, que com o tempo se transformaram em rocha. O óleo que escorria desses restos em decomposição ia se infiltrando pelas fendas que separavam as rochas. Quando ligamos o aparelho de televisão, é a energia solar que fornece a força. A energia que circula nos cabos elétricos da cidade em que vivemos
provém de uma central geradora, onde o carvão é convertido em energia elétrica. E o carvão também é energia solar fossilizada. É constituído pelos restos de enormes quantidades de plantas que viveram em épocas geológicas passadas. Utilizaram a energia solar para o crescimento de seus tecidos. Morreram e foram pouco a pouco sendo cobertas por camadas de areia e lama, cada vez mais grossas. A pressão lentamente carbonizou-as e transformou-as neste carvão negro combustível que nós conhecemos. Ou então, a central geradora produz a sua energia utilizando a água acumulada numa represa. Essa água também representa energia solar. O Sol evapora, por dia, cerca de 1 trilhão de toneladas de água do mar, que vai para a atmosfera. Grande parte dessa monstruosa quantidade de água cai, depois sob a forma de chuva, em todos os continentes. Milhares e milhares de toneladas dessa água escorrem das vertentes das montanhas e vão se acumulando por detrás dos diques da represa. A água, passando através das aberturas de descarga da represa, é lançada sobre as lâminas de gigantescas turbinas, e o movimento destas aciona os geradores que produzem a eletricidade. Um fazendeiro utiliza um moinho de vento para puxar a água desde o subsolo até um tanque mais elevado, de onde é depois canalizada para a casa e o celeiro. A bomba que puxa a água é acionada pelo moinho de vento. As pás do moinho são movidas pelo vento. O vento é causado pelo movimento das correntes de ar, que sobe em virtude das diferenças de temperatura da atmosfera, junto ao solo quando é aquecido pelos raios solares. O ar aquecido expande-se e sobe, enquanto que o ar esfriado se comprime e desce. Portanto, também é a energia solar que aciona a bomba do fazendeiro. Algumas vezes também existem grandes quantidades de energia solar armazenada, que se manifestam em ações destruidoras. O Sol é o principal responsável pelos tornados, furacões, inundações e incêndios em florestas. Também sofremos, com grande frequência, a fúria desastrosa das forças da natureza. É difícil admitir que a energia contida nestas forças destruidoras já pertenceu, em outros tempos, à luz acariciadora do Sol. Somente uma pequena quantidade de toda a energia que circula na Terra não proveio do Sol. Uma rocha solta que vem rolando pela encosta de uma montanha deve a sua energia às forças que estão no interior da Terra e que em outros tempos haviam estado no cume da montanha. A energia dos terremotos também é de origem terrestre. Os vulcões, os geysers e as fontes de água quente têm sua fonte de energia no calor que existe no interior da Terra e que é devido particularmente à radioatividade. Finalmente, os movimentos das marés são devidos principalmente à Lua. O Sol contribui com sua influência apenas para 1/3 da altura das marés. Todas essas forças unidas, por maiores que sejam, representam apenas uma pequena parte da imensa quantidade de energia que nos rodeia. A energia predominante é a que provém dos raios solares. A quantidade de energia radiante que se projeta sobre a Terra diariamente é incalculável. No entanto, representa apenas uma fração indefinidamente pequena da energia que o Sol derrama no espaço em cada segundo. Vista do Sol, a Terra é um pontinho minúsculo. É como se fosse uma moeda observada à distância de 2 quilômetros. Por isso, de toda a imensa energia desprendida do Sol, em todas as direções, somente uma pequena parte chega ao nosso planeta. Praticamente, toda a energia restante se perde na imensidão do espaço sideral. O Sol preenche um extraordinário volume do espaço interplanetário com seu brilho ofuscante e calor abrasador. Numa região extremamente vasta, que abrange um volume ainda maior,
o Sol é observado como o mais brilhante astro de todo o firmamento. Só começa a aparecer uma estrela de brilho mais fraco em regiões do espaço que se estendem a distâncias incalculáveis. Na zona do espaço de que a inteligência humana tem conhecimento, quase toda esta imensa quantidade de energia é praticamente desperdiçada, e está sendo desperdiçada desde que o Sol surgiu no universo. Como é que a Terra só se beneficia de uma pequena parte da energia proveniente do Sol? Suponhamos que o Sol nos enviava a energia radiante, não em jato contínuo, mas em pequenas rajadas com a duração de 1 segundo. O Sol podia abastecer toda a Terra de energia se nos enviasse o seu calor somente durante 1 segundo, de 70 em 70 anos. E devemos dar graças a Deus por não receber a energia do Sol em rajadas dessas. Se isso acontecesse, a Terra evaporar-se-ia imediatamente, apesar de estar a 150 milhões de quilômetros do Sol. A razão pela qual tão extraordinária quantidade de energia é despedida pelo Sol permanentemente é que a sua superfície é muito quente. Quando um corpo é aquecido a uma elevada temperatura, emite apreciáveis quantidades de energia, e essa libertação de energia aumenta gradualmente, à medida que vamos elevando a temperatura. Até mesmo o corpo humano emite energia por meio da radiação. Perdemos energia numa média de 0,3 milésimos de um cavalo-vapor por cada 3 centímetros quadrados da superfície da pele. A energia desprendida por uma porção de brasas de carvão vegetal é muito maior, porque a sua temperatura é muito mais elevada. Neste caso, a energia libertada é cerca de 1/10 de cavalo-vapor por cada 3 centímetros quadrados. É uma quantidade apreciável de energia liberada. Com ela, já muitos cozinheiros em piqueniques queimaram os dedos, em vez de aproveitarem para assar salsichas. E o que diremos do Sol? A temperatura é superior a 5.540 graus centígrados e pode fornecer energia a uma média de 54 cavalos-vapor por 3 centímetros quadrados. Em 1960, a produção total de energia elétrica nos Estados Unidos foi cerca de 800 bilhões de quilowatts-hora. Essa energia produzida durante um ano podia ser fornecida por um pedaço da superfície do Sol do tamanho de 10 quadras de tênis. A causa desta extraordinária e permanente libertação de energia do Sol é a elevada temperatura da sua superfície. Se tirarmos do fogo uma barra de ferro que tivesse sido aquecida ao mais alto grau e adquirido aquela cor vermelha esbranquiçada, verificaremos que basta apenas uma pequena fração de tempo para a barra arrefecer consideravelmente. A sua cor passa a vermelho vivo, para logo a seguir se transformar numa tonalidade vermelho escura. Depois de 1 minuto ou 2, já não arrefece, apesar de estar constantemente libertando tão grande quantidade de calor? A explicação, evidentemente, é porque a energia que se liberta, a superfície está sendo permanentemente substituída por outra que vem do núcleo do astro. Portanto, o fogo que conserva a casa da força solar em funcionamento provavelmente não será da natureza de uma fogueira de carvão. Isto já era uma coisa evidente há um século, quando a tremenda energia libertada pelo Sol foi pela primeira vez determinada com base em cálculos científicos exatos. Averigou-se que o Sol, se fosse uma fogueira comum, não podia arder eternamente alimentado pela combustão de carvão da mais alta qualidade e oxigênio puro, que é a melhor mistura de combustíveis que até hoje se conhece. O Sol, se fosse uma fonte calorífica dessa natureza, já teria ardido completamente e ficado em cinzas, desde o período em que a história do mundo se iniciou. No entanto, nós sabemos que o Sol deve ter muitos milhares de anos de existência. Está derramando energia com a intensidade atual há milhões de anos.
1 milhão de vezes mais do que uma estrela formada por carvão puro ou gasolina poderia arder. No núcleo do Sol deve haver, enterrada sob espessas camadas de gases incandescentes, uma inesgotável reserva de energia. A perspectiva de se aprender alguma coisa acerca da poderosa fonte de energia que existe no interior do Sol parece desanimadora. Como é que podemos saber o que está escondido debaixo de camadas de gases incandescentes que chegam a ter centenas de milhares de quilômetros de espessura? Nós, que estamos afastados dessa região, quase 1,5 milhões de quilômetros. Pode-se considerar uma grande façanha se algum físico ou astrônomo, lutando contra tais dificuldades, conseguir calcular o seu caminho, até dentro do profundo núcleo do Sol. A única coisa que o nosso conhecimento pode abranger acerca desse núcleo é que o Sol provavelmente é constituído por uma estrutura estável. Nunca explode nem desintegra, mesmo suportando a tremenda pressão desses impactos. Pesando tanto como 330 mil terras, essa monstruosa massa que constitui o Sol é quase toda constituída por hidrogênio e hélio, no estado gasoso, mantidos pela força da gravidade sob a forma de uma esfera. Mas que é que evita que o Sol se desintegre? Antes de mais nada, os gases são compressíveis e o núcleo de todo o conjunto deve estar suportando uma incalculável pressão, uma vez que quase toda a massa do Sol se apoia nele. Podemos, portanto, admitir que o núcleo, suportando estas pressões, esteja no estado sólido. Porém, não é este o caso. Um determinado volume de gases, comprimido a altas tensões, possui tal força de expansão que pode suportar perfeitamente a força que sobre ele se exerce. Um automóvel é, não há dúvida, suportado pelo ar comprimido que está nos pneus. Teoricamente, desloca-se sobre o ar. Além disso, a capacidade de suportar cargas maiores pode ser aumentada numa massa de gases comprimidos. Podemos aumentar a densidade do ar dentro de um pneu, introduzindo mais ar com a bomba dentro da câmara. Ou podemos até aumentar a temperatura do ar dentro do pneu. Qualquer dos processos faz aumentar a pressão no espaço interior do pneu, e a pressão, medida em quilos por centímetro quadrado, é que determina sua capacidade de suportar uma carga. Baseando-se neste conceito do pneu do automóvel, os físicos e astrônomos têm conseguido aprender alguma coisa sobre o interior do Sol. Logicamente, cada uma das camadas de gases de que o Sol é composto pode suportar o peso de todas as outras camadas que ficam por fora. Isto só é possível se a pressão dentro de cada uma das camadas tiver um determinado valor. Caso contrário, cederia ao peso das camadas que estão por fora. Mas a pressão no interior de cada uma delas também não pode ser muito grande, senão as camadas internas levantariam as externas e o Sol desapareceria. A pressão tem que ser absolutamente uniforme em todo o astro. O problema que os astrônomos têm de resolver é calcular a densidade e a temperatura adequadas de cada camada, de modo que o resultado final seja um Sol de estrutura uniforme, um Sol que nunca se desintegra nem se evapora. Existe apenas uma dificuldade neste fascinante problema da estrutura do Sol, e o exemplo do pneu de automóvel ilustra-o perfeitamente. Podemos conseguir que um pneu com uma baixa densidade de ar suporte uma carga bastante pesada, se a temperatura no seu interior for elevada. Assim como podemos obter o mesmo resultado com uma baixa temperatura, simplesmente introduzindo mais ar para aumentar a densidade. É justamente por este motivo que os astrônomos não conseguem saber qual é a densidade e a temperatura de cada uma das camadas do interior do Sol. Se admitem para uma delas uma alta densidade, a temperatura tem de ser baixa. Por outro lado, se partem do princípio de que uma determinada camada tem uma densidade muito baixa, tem de concluir que a temperatura será elevada. Todavia,
existe uma solução para este problema, como a existência do Sol demonstra claramente. A solução pode ser determinada porque conhecemos a quantidade de matéria que existe no Sol. Passando de uma camada para outra, os astrônomos teriam de calcular as densidades por fases, até que finalmente, quando alcançassem o centro, toda a matéria que constitui o Sol estaria estudada. Se iniciassem seus cálculos com uma densidade muito exagerada, esgotariam toda a matéria nas camadas externas e, quando finalmente chegassem ao núcleo, já não teriam nada com que o preencher. Ou se, pelo contrário, iniciassem os cálculos com densidades muito baixas, ficariam com matéria de sobra quando atingissem o centro. Havia apenas uma solução para o problema, e essa solução deu um resultado assombroso para a temperatura do núcleo do Sol: 21 milhões de graus centígrados. A questão mais interessante deste resultado é que o hidrogênio gasoso se incendeia a esta temperatura e liberta uma extraordinária quantidade de energia radiante. Este incêndio, porém, tem umas características especiais. Não é do gênero daqueles que observamos num forno, num montão de lenha ardendo ou na gasolina em combustão. O hidrogênio aquecido a milhões de graus oferece a incandescência devastadora de um incêndio atômico. A temperaturas assim tão elevadas, os núcleos dos átomos de hidrogênio começam a fundir-se, ou a ligar-se uns aos outros, e formam-se núcleos mais pesados a partir das partículas simples que constituem os núcleos dos átomos de hidrogênio. Cada vez que dois núcleos se fundem, emitem um jato de radiações que transporta uma grande quantidade de energia. As principais cinzas deste terrível incêndio atômico são constituídas por hélio. Dentro do núcleo do Sol, o hidrogênio é transformado em hélio, e uma incalculável quantidade de energia radiante é libertada. São precisas temperaturas de muitos milhões de graus para libertar a energia da matéria. Há mais de 50 anos, o famoso físico Albert Einstein mostrou que a matéria é na realidade energia densamente concentrada. Em cerca de 30 gramas de matéria estão escondidas incríveis quantidades de energia. Se toda esta energia pudesse ser libertada, seria equivalente ao calor produzido pela combustão de mais de 500 mil toneladas de carvão. Para que isso se verificasse, seria necessário que os 30 gramas de matéria fossem completamente convertidos em energia radiante. Quando o hidrogênio se transforma em hélio, sob o horrível calor do núcleo do Sol, parte da matéria que toma parte no fenômeno é na verdade desperdiçada. Quando 500 mil quilos de hidrogênio são transformados em hélio, o peso de hélio que é realmente produzido corresponde a cerca de 450 mil quilos. Os restantes 50 mil quilos de matéria foram transformados em radiações. Da escaldante fornalha atômica que existe no centro do Sol, liberta-se uma poderosa corrente de energia, cujas forças se espalham em todas as direções, através da massa incandescente do astro. Este fluxo chega depois às camadas externas do Sol, onde substitui a energia que a estrela está lançando constantemente no espaço. Em cada segundo, são consumidos 600 milhões de toneladas de hidrogênio. Mas, quase todo esse hidrogênio aparece depois sob forma de hélio. Quase 5 milhões de toneladas de matéria são praticamente desperdiçados em cada segundo. Estes 5 milhões de toneladas são transformadas em radiações e lançados no espaço. Porém, a massa do Sol é tão imensa que somente 1,5% do seu volume se consumiu, desde que a Terra nasceu. A despeito do desperdício de energia, que se verifica em proporções que vão muito além do que podemos imaginar, o Sol ainda possui uma reserva de energia que lhe permitirá sobreviver nas próximas dezenas de bilhões de anos que estão por vir. O homem não precisa ter receio de que o Sol deixe de brilhar no seu curto período de existência cá na Terra. No núcleo escaldante do Sol, o fogo em combustão
é semelhante àquele de onde a bomba de hidrogênio deriva sua força apavorante. Quando uma bomba comum de urânio ou de plutônio rebenta, produzem-se altíssimas temperaturas no centro da explosão. Estas temperaturas são tão elevadas que podem originar que a massa de hidrogênio se transforme em hélio e que da reação resulte uma extraordinária liberação de energia. É por este processo que se produz a explosão da terrível bomba H, que ultrapassa em 1000 vezes a violência da bomba atômica comum. Esta serve apenas como detonador, pois logo que o hidrogênio aquece suficientemente, ele explode por si. Pelo fato de os núcleos de hidrogênio serem transformados em hélio e em energia, somente sob certas condições de altas temperaturas, os físicos atômicos chamam a bomba de hidrogênio uma arma termonuclear. Felizmente, na explosão de uma bomba H, a temperatura decai numa pequena fração de segundo, e os terríveis efeitos da explosão do hidrogênio cessam no momento em que diminui o intenso calor. Não há nada que consiga manter o calor concentrado. A violência da explosão faz-o dispersar. O núcleo do Sol é uma fogueira atômica que arde permanentemente e sua intensidade de calor é equivalente ao do centro da explosão de uma bomba H. Lá, o hidrogênio continua ardendo a estas elevadíssimas temperaturas, e uma vez que o calor não se pode libertar sob a forma de uma explosão violenta, tem de ir escapando lentamente. A incalculável pressão que a massa do Sol exerce sobre o núcleo conserva concentrado o calor da fornalha atômica. Se uma pequena quantidade deste gás, terrivelmente quente, do núcleo do Sol se libertasse repentinamente, explodiria imediatamente com a violência espantosa de uma bomba H. Comprimido pelas pesadas e espessas camadas de gás, o monstruoso núcleo do Sol produz energia atômica em gigantescas quantidades. A energia consegue chegar até as camadas externas e lança-se no espaço. Enfraquecidos pela grande distância que separa a Terra do Sol, os raios solares atingem finalmente o nosso planeta. Não há nada, nesta luz acariciadora que recebemos, que nos faça imaginar o calor terrível e destruidor que existe na região de onde provém a nossa energia solar.